Setembro é o mês da prevenção ao suicídio, mas também é, ou deveria ser, o mês da escuta, do acolhimento e da coragem de falar sobre saúde mental sem tabu, sem julgamento, sem vergonha. Nesse episódio, o Glic Educa abre espaço para falar sobre saúde mental. Vamos falar sobre depressão, ansiedade, burnout, borderline, tantos nomes que, mais do que rótulos, carregam dores reais. E o mais importante, vamos falar sobre o caminho do acolhimento, do diagnóstico e do tratamento. Criado em 2015, o Setembro Amarelo nasceu com uma campanha de conscientização. Segundo o site oficial da campanha, no Brasil, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Por trás desse número existem histórias, dores silenciosas, pedidos não ouvidos e também caminhos de tratamento, de superação e escuta verdadeira. Por isso, para essa rodada do Glic Educa, reunimos 3 vozes que se complementam. De um lado, temos o relato de Nicole, psicóloga, que convive com transtorno de ansiedade generalizado e vive na pele desafios emocionais. Do outro, contamos com a experiência do psiquiatra, a doutora Catarina, que está na linha de frente do cuidado integral e vai nos ajudar a entender como o acolhimento pode e deve começar ainda na atenção básica, onde tudo começa com escuta, prevenção e cuidado. E também temos a escuta técnica e humana do psicólogo, a doutora Letícia, para trazer mais clareza sobre o que é saúde mental, como funcionam os tratamentos e como diferenciar uma fase difícil de um transtorno que precisa de ajuda especializada. Para isso, eu queria agradecer novamente a presença de vocês 3 e eu queria que vocês se apresentassem para quem está vendo e ouvindo a gente. Vou começar com a Nicole. Bem, meu nome é Nicole, eu tenho 23 anos, sou psicóloga também. Tenho um transtorno de ansiedade generalizada, acho que desde que eu me conheço por gente. É uma coisa que hoje em dia eu sei lidar muito melhor graças à psicologia também, mas é sempre um desafio, né? Certo. Catarina. Olá, prazer. Meu nome é Catarina. Eu sou médica psiquiatra e queria agradecer aqui o convite, a presença também e a oportunidade de escutar essas histórias. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Eu sou Letícia, psicóloga, psicanalista. Hoje eu estou aqui representando o grupo Reinserir. Somos uma clínica que pensa a saúde mental de maneira humanizada, crítica e de forma popularizada. Obrigada pelo convite. Gente, muito obrigado novamente às 3. Acho que vai ser muito importante a gente poder compartilhar essa conversa para quem está vendo e ouvindo a gente. Seja qual for o seu lugar nessa conversa, quem sente, quem cuida ou quem ainda não sabe como ajudar, esse episódio é um convite. Um convite para a gente falar sobre o que muitas vezes é silenciado. Porque falar pode salvar vidas. E escutar com empatia pode ser o primeiro passo. Então, para começar, eu queria começar com a Nicole. Para iniciar a nossa roda de conversa, a gente gostaria de muito te conhecer a sua história. Você mesmo já falou que já sabe que já existe isso, tem mais percepção. Mas que momento que foi esse? Que momento que você descobriu? Que momento que você achava que precisava de buscar ajuda? Se alguém da família, quem foi que deu esse primeiro passo e que pôde te ajudar? Então, acho que o primeiro passo foi meu mesmo, na adolescência. Acho que justamente no momento em que eu descobri que queria ser psicóloga. Então, eu entendi da importância de você buscar ajuda, né, nesse momento. Na adolescência, ele tinha bastante crise de ansiedade, mas sempre fui muito ansiosa, desde criança. Eu lembro que quando eu tinha uns 8 anos, eu tinha acabado de comer, e daí eu falava pra minha mãe que estava com fome. Minha mãe falava assim, não é fome, Nicole, é ansiedade, porque você acabou de comer. Então, eu já sempre, né, tive essa ansiedade. E aí, conforme a gente vai crescendo, a adolescência é uma fase, né, muito instável emocionalmente, foi piorando. Então, eu tinha muitas crises de ansiedade, muita dificuldade de controlar, né? E aí foi quando eu percebi que precisava de ajuda. E procurei atendimento psicológico, e aí foi quando eu recebi o diagnóstico, né? Nesse momento. O que eu acho que é muito comum, né, no nosso dia a dia, eu vou perguntar para a Catarina se é isso que ela vê, na verdade, que muitas vezes confunde, acham que pode ser, vou dar entre aspas aqui totais, que pode ser frescura, e que muitas vezes é uma doença, que muitas vezes é negligenciada nesse aspecto. É o que você vê no seu consultório, é que muitas vezes até chegar, vamos dizer, até em você, muitas vezes o psiquiatra, é uma jornada que esse paciente, essa família, muitas vezes passa e deixa de fazer.
a grande maioria dos pacientes demora um pouco mesmo para procurar essa ajuda, né? Na verdade, os prejuízos funcionais de vida diária começam a aparecer, e aí por conta desses prejuízos e alguma perda de funcionalidade, eles realmente tomam a iniciativa de procurar uma ajuda, né? Saber mesmo se é normal, se não é, se está dentro ali de um esperado, enfim. E, enfim, né? Os transtornos mentais precisam ter esse espaço, né? Essa abertura, né? Justamente para a gente poder avaliar e determinar, né? Se precisa realmente de um tratamento, se é um encaminhamento mais para psicoterapia naquele primeiro momento, né? Para o paciente aprender a lidar com aquilo. Então, de fato, os pacientes às vezes demoram muito para procurar ajuda, mas quando procuram, aí a qualidade de vida e a funcionalidade é possível de ser retomada, né? Então, isso é importante. Eu acho que esse aspecto que você trouxe é importante, porque muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito com o psiquiatra, né? Sim. Então, não vou tomar remédio, não estou ficando louco, qualquer marginalização desse preconceito. E aí acaba demorando para passar, acaba demorando para procurar, né? E aí muitas vezes os familiares também não conseguem entender e não levar. Numa fase de jornada difícil, adolescência, a gente sabe da mudança, né? Associada a isso. E muitas vezes negligenciam, e não porque não querer cuidar, né, do pai, mãe, mas muitas vezes por desconhecimento, né? E aí acaba levando no momento mais tardio. Eu acho que leva muito para você, né? Isso que eu ia te perguntar, Letícia. Assim, qual que é a diferença, né? Porque, assim, de modo simples, obviamente, para quem está ouvindo a gente, como é que as pessoas entendem o que é borderline, o que é depressão, o que é ansiedade, o que não é, que eu acho que é o maior difícil, né? O que as pessoas estigmam como frescura, entre aspas, e a doença, o que o inverso também não é. São conceitos diferentes, mas que aparecem muito na população. Inclusive, muitas pessoas têm mais de um transtorno, começando com a ansiedade, que é muito discutida, muito falada no nosso meio social. A ansiedade, ela é uma reação física, corporal, a momentos que o sujeito entende que está vivenciando um perigo, um medo, um estresse. Ela é natural, ela precisa ser vivida, sentida, mas quando não elaborado, simbolizado, quando não recebe o devido suporte, ela pode se desenvolver para transtornos de ansiedade. A depressão também é um transtorno, e a gente pode perceber as características mais comuns são desânimo, angústia, tristeza profunda, irritabilidade, muita apatia, muito distanciamento do sentir, do viver das pessoas. O burnout já é uma síndrome muito relacionada ao exercício do trabalho. Então, quando percebemos um dia muito estressante, de muito cansaço, esse dia parece que perdura por meses ou por anos. Isso é o que caracteriza o burnout. E, por fim, o borderline é um transtorno de personalidade. Os sintomas mais característicos são impulsividade, medo intenso de abandono e uma instabilidade emocional muito grande. Para todos esses casos, eu indico sempre o processo psicoterápico, em algumas situações alinhado com o tratamento psiquiátrico, mas no caso do burnout é importante a gente pensar que psicoterapia não é suficiente. A gente precisa entender como que está o ambiente de trabalho desses sujeitos, se a hierarquia adoece, se a comunicação é nebulosa, agressiva, ou se retaliações são aplicadas, se os direitos são assistidos. Então, a gente precisa pensar nessas ferramentas para o ambiente de trabalho também. Nossa, você trouxe aqui alguns aspectos que são desafiadores para a pessoa, né? Porque, obviamente, tem uma sobreposição né? Então, burnout vai levar a ansiedade, né, leva... Então, acho que de forma clara, acho que você conseguiu, vamos dizer assim, colocar separado, mas a gente sabe que as caixinhas não estão separadas. Se misturam. Né? Se misturam. E aí, eu vou perguntar para a Nicole uma coisa que, lógico, você começou a desenvolver na adolescência, mas que é o que a gente vê hoje, que muitas das pessoas não querem se manifestar, né, em voz alta, querem falar para as outras pessoas que têm isso, ou que têm um diagnóstico, ou que têm medo de ter, né, isso. Como é que foi para você? Como é que foi essa experiência de poder falar, tentar ser ouvida e tentar as pessoas tirarem o preconceito de frescura e outras coisas? Sim.
Eu acho que no caso foi uma necessidade mesmo. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de um acúmulo, né, então você tem muitas coisas na cabeça o tempo inteiro, os pensamentos acelerados, seu corpo responde muito a isso, então é uma aceleração de movimento, agitação, tudo na fala, então tem essa necessidade clara de colocar para fora. Então eu acho que ter esse diagnóstico, na verdade, e conseguir, né, falar sobre isso foi um alívio, no sentido de que eu consigo entender agora o que tem e tem um caminho para ser tratado. Até então, não existia um caminho. Eu sabia que minha cabeça era muito acelerada, que isso me causava prejuízo em foco, em atenção. Cheguei até a cogitar o TDAH, mas fiz a avaliação, tudo, e deu realmente o transtorno de ansiedade. Então, assim, quando eu soube de fato o que era, eu entendi que existia um caminho. Então, você não precisa se resumir àquilo. Existe, né, possibilidades. Mas eu entendo que ainda tem muito preconceito em relação a isso, especialmente na nossa profissão, né, na psicologia, que é uma área que não é tão humanizada nesse sentido. Eles olham pra gente como se a gente devesse ser invencível emocionalmente. Então, você tem que lidar com tudo o tempo inteiro, você tem que saber reagir às situações, e nem sempre é assim, né? Quase nunca, na verdade. Na vida, né? Exato. Eu acho que a gente falou, Catarina, e agora eu acho que ela trouxe à tona também um pouco disso, que tem esse preconceito, né? Preconceito da medicação, preconceito de passar no psiquiatra, o preconceito vou passar no neurologista antes de passar no psiquiatra porque eu não tenho problema psiquiátrico, né? O desconhecimento aí, vou ter o contraponto de um não especialista, muitas vezes também do médico, de poder, naquele momento que ele está fazendo cuidado de outra comorbidade, de uma outra doença, pensar, um pediatra poder indicar. Então, assim, eu acho que passa um pouco por isso, mas como é que você entende esse lado, esse preconceito? Como é que você lida com isso? Como é que você demonstra para os pacientes que o tratamento medicamentoso é um suporte, por exemplo, né? Assim, mitos existem muitos, né? E com certeza acho que essa questão do preconceito, isso é muito histórico também, né? Dessa posição da psiquiatria, principalmente no Brasil, que tem mesmo esse caráter mais marginalizado, mais manicomial até, né? Então, existe todo esse estigma que dentro da consulta a gente precisa vincular com esse paciente, né? Então, entender quais são as demandas, né? Quais são as expectativas dentro também de um tratamento. Eu costumo perguntar, né, se é um primeiro contato, se não é, né? Às vezes os pacientes realmente até trazem relatos de: olha, doutora, eu nem dormi direito essa noite pensando nessa consulta, porque de tanto estigma que traz, né, assim. E trazer, né, na verdade, recuperar mesmo, né, a qualidade de vida desses pacientes, diagnosticando ou não um transtorno mental, né. Acho que ter esse vínculo e dar esse direcionamento, abrir um caminho, né, porque às vezes o paciente está muito ali, em si mesmo, né, naquele sofrimento e realmente não encontra uma saída. Então, quando vem para uma avaliação, a gente vincula, conversa, alinha as expectativas, traça um plano terapêutico singular, né, que é o PTS que a gente fala. Então, tudo isso é importante e faz parte da gente acabar quebrando todos esses preconceitos, né. Eu acho que isso é uma coisa, é um trabalho de formiguinha, na verdade, né. Na prática, a gente vai quebrando esse preconceito que tem na psiquiatria, né. Vou te fazer uma pergunta difícil, na verdade. Quando, que nem o caso dela, um paciente mais jovem, né, um adolescente, uma criança, e que os pais muitas vezes vão lá, querem colocar a criança numa caixinha, né, tem TDAH, é isso, né? E aí muitas vezes o papel do psiquiatra é desmistificar isso, é tentar trazer, ou o inverso, né, também ao contrário, a criança tem um transtorno mental, ou o adolescente tem um transtorno mental que os pais também mitigam, minimizam, achando que não tem, achando que é só da fase, da idade, etc. É muito difícil mesmo, tá. O que eu tenho recebido hoje em dia mais em consultório é a desconstrução de diagnósticos, tá. Porque hoje com as redes sociais, enfim, né, as pessoas fazem autodiagnóstico de uma maneira, assim, muito superficial, muito rápida, né, e chegam em consultório já com alguma demanda diagnóstica mesmo, né. Então hoje em dia o perfil tá até mudando um pouco, né. Então hoje muito do meu papel é entender esse contexto, né, do paciente
e colocar questões emocionais, dinâmicas, que nem tudo é patológico, né? Hoje em dia a gente brinca até que não é permitido mais você ser esquisito, assim, né? Não pode ter um diferente, né? Tudo tem que estar dentro das caixinhas, né? Das patologias. Então, hoje em dia a gente faz muito esse trabalho de desconstrução de diagnósticos, mas obviamente quando necessário a construção também de um diagnóstico, porque é importante que o paciente nos procure e que ele se aproprie desse diagnóstico e do tratamento. Isso vai realmente mudar o prognóstico, né? O paciente vai aderir ao tratamento proposto, vai se apropriar daquilo, né? Então, quando realmente existe um diagnóstico e um tratamento, realmente a gente precisa ter esse direcionamento. E na desconstrução também faz parte, né? De falar, olha, não, você não tem um diagnóstico psiquiátrico, tá tudo bem, vamos identificar outras coisas que dá pra gente trabalhar, às vezes, na psicoterapia, fazer outras promoções de saúde, né? Mas a psiquiatria infantil é um pouco difícil mesmo, né? Como a gente até estava conversando anteriormente, muitas vezes a criança pode ser um sintoma dos pais, né? Então, justificar algumas atitudes, alguns comportamentos da criança, né? Não necessariamente vai estar dentro de um transtorno. Então, a gente precisa também identificar a dinâmica dessa família, ver o que está acontecendo. Isso é uma resposta emocional, é uma reação, né, emocional dessa criança. Então, nem tudo é um diagnóstico mesmo. Então, construir e desconstruir, tentando vincular nesse meio tempo, né, para que o paciente fique confortável também, né. Excelente, acho que é o desafio diário, um desafio para você também, né, psicoterapia, porque muitas vezes, assim, quanto que eu vi na rede social, né, e quanto que aquele medo, na verdade, de alguma coisa é ansiedade, transtorno de ansiedade, quanto a pessoa não pode ter o direito de ser mais triste, né, ela é trajada como depressiva e muitas vezes não é, é só um quadro, uma tristeza, tem um motivo, tem um luto, tem uma mudança, tem vários fatores. Como é que você lida com isso, também com essa característica de desconstruir, do jeito que a Catarina estava falando, mas também tentar dar apoio, né? Porque também não vou minimizar o medo da pessoa. Se ela está com medo, tem um motivo, a gente pode tratar. Não é um transtorno já depressivo, mas é um medo, né? Eu percebo que as pessoas estão com muito medo de sentir ultimamente. O sentir está sendo reprimido, está sendo evitado. Eu costumo trazer muito isso para as pessoas que eu atendo. Sentir também é angustiante, também é complexo. Muitas emoções, muitos sentimentos que a gente que a gente vai se deparar, vai ser difícil mesmo, né? Se tem uma necessidade muito grande de acabar com a tristeza, de pular o luto, de se evitar uma separação e a dor que isso traz. E eu não costumo incentivar essa repressão das emoções, eu costumo trazer realmente é muito triste sim, vamos ter que falar sobre isso, não vamos pular a tristeza, né, igual num jogo de amarelinha. Então, o diálogo construído com a população, com os pacientes, como a doutora Catarina trouxe, precisa ser em etapas pequenas, né, para a gente respeitar a dor das pessoas. O sentir realmente assusta, e a gente vai construindo com os pacientes a cada etapa desse processo. Então, é um desafio, sim, muito intenso para nós profissionais da saúde, né, incentivar as pessoas a sentir. Isso tem sido algo muito desafiador na nossa prática. É um desafio até geracional, né? Com Desse que certeza. a gente está vivendo. Para a Nicole, a pergunta é, tá, a gente está falando, tem esse desafio, o que você acha que você, nessa autogestão, né, e conhecimento que você teve, obviamente a formação, né, da psicologia, mas o que você fez diferente? O que você acha que você implementou na rotina para saber lidar com aquele momento de ansiedade? Eu costumo dizer, não só para mim mesma, né, mas para os pacientes também, que para quem tem ansiedade ou qualquer outro transtorno, a gente precisa mudar realmente a rotina da vida. Então, por exemplo, eu entendi que eu não posso tomar energético. Se eu tomar energético, isso vai me gerar uma ansiedade, o coração vai ficar acelerado. Então, esse é um limite meu. Eu tenho que dormir direito, eu não posso trocar a noite pelo dia. Isso vai me gerar ansiedade, então eu preciso de um sono de qualidade, eu preciso me alimentar corretamente. A atividade física também, porque a atividade física ela traz esse alívio, né, essa produção de endorfina.
Então, eu preciso ter escapes, isso é importante. Todo mundo precisa, só que a maioria das pessoas que convive com algum transtorno ignora o fato de que você precisa moldar a rotina. Então, é mais fácil, igual a gente falou, ir para o psiquiatra, esperar, né, um milagre acontecer com a medicação, e que nem sempre é o ideal, né? E aí você coloca um peso também no médico de resolver todos os problemas da sua vida. Então, eu acho que o principal é isso, é entender que a rotina não pode ser a mesma que um dia você teve que te adoeceu. Então, opa, se eu adoeci, tem alguma coisa que estava errada, eu preciso fazer diferente. Então, acho que esse foi, assim, o ponto principal para entender que eu tenho que estar no controle das minhas emoções e da minha vida, e não o contrário, porque a ansiedade, ela dá essa sensação de que ela controla a gente. Então, você não tem mais controle sobre o seu, né, por exemplo, sua respiração fica descontrolada, você não tem mais controle sobre a fala, você fala muito acelerado, e é trazer esse controle de novo. Então, ter mais consciência, respirar mais, fazer as coisas com calma, e é um processo, né, um desenvolvimento, não é do dia para a noite também. Você vai se conhecendo, vai fazendo aos pouquinhos, mas tem que ter essa mudança de rotina para realmente você conseguir se gerir no dia a dia. Acho que você trouxe vários aspectos aí que as pessoas que estão vendo a gente têm que tentar entender, né, do seu autoconhecimento, por isso passa muito por psicoterapia, por isso passa muito por conversa, né, uma conversa franca. Sim. Bom, o tema desse episódio é Setembro Amarelo. E aí eu queria perguntar para a Catarina, assim, é um mês de prevenção do suicídio. A gente tem altas taxas de suicídio no Brasil e no mundo. Quais são os sinais de alerta? O que as pessoas ao redor, os familiares, amigos, a própria pessoa pode identificar de sinal de alerta? E como é que ela pode buscar ajuda nesse primeiro momento que está nessa fase? Geralmente a gente consegue identificar alguns sinais, tá? Algumas mudanças de comportamento. Então, às vezes associado ou não, né, a um transtorno mental, mas assim, modificações de humor, então, um humor um pouquinho mais deprimido, irritável, às vezes até ansioso, modificação do padrão de sono, do padrão de apetite, também pode acontecer, tá? Uma tendência a isolamento social, mas eu acho que, assim, de todos os, vamos dizer assim, as possibilidades, né, de mudanças de comportamento que a gente consegue identificar e talvez, poxa, acho que tem alguma coisa errada aí, né? Eu acho que identificar um sentimento de desesperança no paciente, né? Então, não sei, às vezes você escuta uma frase assim: "Ah, queria dormir, não acordar mais, não faz mais sentido, não queria estar mais aqui", né? Então, poxa, escute, ouça com atenção, né? O que essa pessoa está trazendo, né? De onde vem essa desesperança? Isso é um sinal de gravidade, tá? Então a gente tem que estar alerta, né? E assim, claro que para a população geral, né, nós como sociedade, né, vamos acolher inicialmente essa pessoa, né? Então a gente percebeu um desses sinais, converse com ela. A gente tem um mnemônico, né, que chama ROC, R-O-C. R é para reconhecer esse risco, né? O O é ouvir com atenção e o C é conduz a um profissional, né? Então esse mnemônico é importante para que as pessoas façam esse primeiro acolhimento, seja um familiar, alguém do trabalho, um amigo, um conhecido, enfim, e que possa escutar com atenção e direcionar essa pessoa para um profissional um pouco mais qualificado. Mas essa escuta inicial, né, empática, uma escuta ativa, livre de julgamentos, é muito importante para que a pessoa possa falar, liberar, né, dar vazão a esses tensionamentos, esses estressores, porque é um peso muito grande, né? Aquilo que você falou, é uma sensação de alívio. Quando eu procurei ajuda, eu fiquei aliviada, né? Assim, dentro do seu transtorno de ansiedade. Então, o paciente tem essa sensação de alívio também quando ele consegue falar. Mas é importante a gente pensar também em situações em que não acontecem mudanças de comportamento. E isso também acaba, é um desafio. E aí a gente tem que começar a pensar um pouco mais como sociedade mesmo, né? Como que a gente vai prevenir pacientes que não têm essa mudança comportamental, que não dão sinais, né? Então a gente tem que fortalecer vínculos, né? Então essa coisa muito superficial, não. Senta, conversa com a pessoa, pergunta ativamente como que tá a vida, o que está acontecendo.
que tem passado na cabeça dela, né? Então, vínculo, conexão humana, né? Então, esse primeiro contato, isso previne muito, muito mais do que qualquer surgimento de sinal, mudança de comportamento, né? Porque a pessoa vai se sentir segura, confortável de expressar, de comunicar, às vezes, um pensamento que tá ali martelando e não falou para ninguém, não modificou em nada na vida dela, mas ali ela se sentiu confortável de comunicar. Então, acho que, de uma forma geral, né, esse vínculo, a base, né, de tudo, isso é essencial, né? Mais uma vez que a gente já tem as modificações de comportamento, seguir esse mnemônico ROC é interessante, né, da gente ouvir, acolher e poder conduzir a alguém que tem uma qualificação um pouco melhor para conduzir esse caso, né? Não, eu acho que aqui entra num ponto que não necessariamente, muitas vezes as pessoas acham que precisam delegar necessariamente essa escuta empática para um profissional, tudo. E não, né? Você como amigo, você como familiar, você mesmo, né, que está vendo a gente aqui, pode ser essa pessoa que vai ter essa escuta ativa, né? Que vai poder ter uma representatividade para aquela pessoa de que ele pode ser ouvido, né? Que você está ali para isso. E que você vai poder ajudar ele, vai poder pegar na mão literalmente para encaminhar, né? E não ficar com preconceito, não ficar com julgamentos, não ficar, né? Eu acho que a gente tem um desafio como sociedade de relacionamento atualmente, né? Baseado em telas, baseado em mensagens e baseado em poucas conexões, que a gente vê cada vez esses índices de saúde mental, suicídio levando muito associado a isso. Mas o objetivo né, de um método mnemônico, como você falou, é para fazer quase o básico, né? Para fazer o que a gente já fazia no passado, né? Que é conversar. Conexões reais. Ouvir, conexão Não real. virtuais. É isso. Faz todo sentido. Letícia, eu acho que a gente já falou, mas um ponto assim que as pessoas estão procurando na rede social, por exemplo, na mídia social, sobre se informar, o que é super útil, que é o papel da rede social. Né? Também trazer educação, também trazer informação, também desmistificar a terapia. Né? Como é que você acha que esses aspectos são importantes para as pessoas desmistificarem, né? A gente normalizar, né? Por exemplo, uma psicoterapia. Tem muitas pessoas que brincam, se você não faz terapia, um dia você está errado, né? Todo mundo precisaria, né? Mais ou menos, mas precisaria porque isso é importante para você ter conversa, né? Para ter conexões reais, para poder conversar com um profissional que vai poder te direcionar já num momento muito mais evoluído do ponto de vista de conhecimento técnico, mas que muitas vezes é uma escuta, né? Uma escuta ativa, uma escuta empática. Como é que você acha que a rede social pode ajudar as pessoas a normalizarem e poderem se expressar, mas também procurar ajuda? Hoje eu entendo, né, que as conversas e as discussões sobre fazer terapia, ter acesso à psicoterapia, elas estão mais popularizadas, né? É muito comum a gente receber os pacientes dizendo que, eu vi que meu colega, meu amigo, minha mãe, meu pai começou a fazer terapia e eu percebi uma mudança interessante, então eu estou buscando também. Então, as redes sociais estão promovendo esse espaço de discutir abertamente sobre os benefícios de se estar na terapia. Então, as pessoas estão sentindo menos medo de estar nesse espaço, né? Se tem um estigma de que seus traumas serão revirados e que você vai ser totalmente suas questões abertas e expostas, né, para o terapeuta, mas o terapeuta ele é uma figura de confiança, é um espaço que você vai criar um local seguro para compartilhar o que está acontecendo com você. A terapia é esse espaço para a gente aprender a se ouvir criticamente em relação à vida que a gente leva. E as redes sociais têm feito esse movimento, né? Então, serviços estão sendo oferecidos, as pessoas estão conhecendo plataformas, os profissionais estão conseguindo divulgar melhor suas informações, seus trabalhos, as propostas que eles conseguem ofertar para a população. Então, a gente tem observado esse movimento coletivo de acesso. Então, as redes sociais têm um papel fundamental nisso. Eu acho que é super importante, né? Porque é conhecimento, é letramento e saúde, né? Que é o nosso desafio como profissional de saúde, poder educar as pessoas. Obviamente, também tem um papel de tentar demonstrar o que é certo e errado, ou que, né, pessoas não profissionais que também estão se comunicando ali dentro. Tudo bem, numa troca,
né, de uma demonstração sua, mas muitas vezes também querendo fazer condutas, aconselhar, fazer tratamentos, etc., que eu acho que esse é o maior medo, e isso passa para todos os campos de saúde, né? Então, tem gente tratando, que não é psicólogo, tratando pessoas ali, achando que pode ter esse conhecimento e responsabilidade, e quem não tem, infelizmente, pode ter até ser danoso para as pessoas, né? Mas eu sinto também que a gente tem que usar essa ferramenta para isso, né? Eu falo, tem tanta gente ruim, né, no ponto de vista de conhecimento, de técnico ou na rede social, que pessoas boas têm que estar lá, né? Profissionais corretos, profissionais de respeito, que têm conhecimento, também tem que se expressar na rede social, porque é um local de consumo, é um local que as pessoas estão se relacionando, né? Nicole, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, associada a um pouco dessa sua evolução, né, pessoal, do diagnóstico, de procurado. O que você gostaria de dizer para as pessoas que estão vivendo a situação que você viveu no passado? Que dica que você daria como pessoa, não como profissional psicóloga, né, somente, mas como pessoa que está vivendo, que viveu isso e que muitas vezes não está vendo um horizonte, assim? Eu acho que o passo principal no início é o autoconhecimento. Então, a consciência sobre os seus processos. Eu não digo nem só relacionado à ansiedade, mas assim, a vida no geral. Tem muitos momentos que a gente passa por situações difíceis e, como a Letícia mesmo disse, a gente quer fugir das emoções, né? Até porque, como você mesmo disse, é uma questão geracional, né? A gente cresce ouvindo engole o choro, você não pode chorar, chorar é ser fraco. Então, existe toda uma questão estrutural em torno desse sentir, né? E eu acho que o primeiro passo importante é ter consciência sobre isso, se permitir sentir e entender, bom, como é que eu me senti quando aquilo aconteceu? Como é que eu gerenciei aquilo? Não é só, sabe, empurrando com a barriga, fingindo que nada está acontecendo. Eu acho que esse é o principal. A partir do momento que eu tenho consciência, eu tenho força para mudar. Eu não posso mudar aquilo que eu não conheço. Então, eu entendo que o autoconhecimento é o processo crucial, não só para os transtornos mentais, mas para todos na vida, para entender qual área profissional eu quero seguir, para entender quem eu quero ser, tudo isso. E eu acho que isso ajudou muito no processo da ansiedade, porque eu entendi o que era ansiedade para mim, porque vai ter uma ansiedade para cada pessoa. Tem pessoas que vão ter a respiração acelerada, suor, tem gente que desmaia. Então, eu entendi como era a minha ansiedade, como eu tinha que moldar a minha vida nesse sentido. E eu acho que o principal é isso, é você entender como aquilo funciona para você, conseguir moldar a sua rotina de acordo com quem você é mesmo, com como aquilo vai aparecer na sua vida. Porque também existe muito isso de padronizar, né? A ansiedade é palpitação, é suor para todo mundo, mas não é, cada um sente de um jeito. Então, eu acho que esse processo de consciência se faz muito importante em todas as fases da nossa vida. Ótimo. Eu acho que a gente ficaria aqui nesse episódio discutindo horas, né? Acho que as pessoas querem consumir, entendem isso, a importância, vivem isso no seu dia a dia, na pessoa, no familiar, no amigo. Eu acho que essa escutativa é um ponto crucial. E eu queria agradecer novamente a presença das três e queria que cada um deixasse um recado para as pessoas que nesse mês tão emblemático do Setembro Amarelo, né, que é tão importante a gente... É só uma simbolização, né, de uma causa importante, mas que deve ter atenção sempre. Eu queria que cada uma deixasse um recado. Vou começar com a Catarina agora. Perfeito. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder vir e ter esse espaço aqui, né, para a gente poder conversar sobre isso, né, que tudo que a gente tem dito é isso, abertura, conversa, vínculo, né. Então, queria agradecer esse espaço, gostaria que tivéssemos mais espaços, eu acho que até com as redes sociais temos esse espaço e vamos aproveitá-lo. Mas queria aproveitar e deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão em sofrimento psíquico, que acreditam, enfim, que não há mais outra saída, outro caminho a ser trilhado. Existe. Procure ajuda, nos procure, né, isso é muito importante, muda a história de vida das pessoas e das pessoas que convivem, né, porque tem um impacto não só naquela vida, né, mas um impacto de todo mundo que está ao redor. E gostaria de deixar também aqui conhecimento, né, não sei se todos conhecem o Centro de Valorização à Vida, o CVV, tem o site, tem os locais físicos mesmo, estruturados, né, espalhados pelo estado, pelo Brasil, na verdade, mas pelo estado de São Paulo também. E o telefone, que é 188,
Então, até um paciente que esteja em crise, se você está em sofrimento, enfim, não tem a quem recorrer, ligue para o 188, né, o CVV faz um acolhimento inicial, assim, impecável, realmente é um trabalho muito bacana. Então, acho que esse conhecimento é importante também para quem precisar ligar para o CVV, tá bom? Letícia. Eu gostaria de finalizar deixando uma frase que eu gosto bastante, que é da Karina Okajima, espero eu pronunciar o nome dela corretamente, que é "Se tem vida, tem jeito". Eu gosto muito dessa frase que nos leva a esperançar novamente. E, às vezes, muitas coisas tiram o nosso brilho, a nossa vontade de continuar seguindo, mas resta nós mesmos. E isso não é pouca coisa. Reforço muito as palavras da doutora Catarina sobre buscar a escuta nos canais oficiais de acolhimento a pessoas em sofrimento intenso. O CVV, a equipe tem um treinamento excepcional. Então, busque escuta, não é pouca coisa ser escutado, ouvir também as pessoas não é pouca coisa. Não vamos subestimar essa ferramenta tão importante, tão brilhante. É isso, obrigada pelo convite. Nicole. Queria agradecer pelo convite também, pela oportunidade de poder falar, né, sobre esse transtorno e sobre todos os outros e humanizar realmente esse olhar, que a gente sabe que ainda é muito, né, estigmatizado, tem muito tabu em torno disso. E eu acho que as meninas elucidaram muito bem tudo o que eu penso em relação ao que deve ser feito, né, tanto a prevenção, mas é importante também a gente lembrar que saúde mental é direito. Às vezes a gente esquece, né, que isso é um direito e que a gente deveria ter acesso. Então, não só, né, além do clínico, que é importante procurar ajuda no individual, mas nas empresas, nos ambientes que a gente frequenta. O CVV faz palestras também de conscientização, tem várias outras empresas, né, que também fazem essa parte de realmente prevenção também, não só no ambiente, né, familiar, em casa, mas para fora. E eu acho que é realmente isso, da gente tentar reencontrar sentidos na vida. Então, procurar ajuda, mas sempre pensando em se reconstruir o tempo inteiro. A gente passa por problemas difíceis e tem que enxergar o próximo passo. Se eu não enxergo, esse é o momento de procurar ajuda, de tentar realmente enxergar novos caminhos a partir de outros olhares, como um psicólogo, um psiquiatra, ou às vezes um amigo mesmo, como foi dito. Excelente. Bom, já convido vocês para um próximo episódio. Nesse episódio de hoje do Glic Educa, falamos de diagnóstico. Falamos de sintomas, de tratamento, mas acima de tudo, falamos de humanidade. Porque atrás de uma condição mental tem uma história. Tem alguém tentando se levantar da cama, tem alguém tentando manter um sorriso, mesmo sem nenhuma força. Setembro Amarelo é mais do que uma campanha, é um lembrete de que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Se esse episódio tocou você de alguma forma, compartilhe e envie para alguém que precisa ouvir isso. Se você estiver precisando, saiba, você não está sozinho. A gente se encontra no próximo episódio do Glic Educa.